Não. Tá bom, não estava, tudo bem. Então, vou começar aqui. Pedindo para entrar, ele aceitou só agora. Ok. Chegou mais um aluno. Matheus, tudo bem, Matheus? Tudo, professor. Beleza, vamos começar a aula, tá, Matheus? A Beatriz está chegando aqui, já dei um ok para ela. E, Thalita, eu vou fazer uma breve apresentação do que eu falei na aula passada, tá? Para você estar aí por dentro. E também o que a gente pretende fazer hoje aqui. Eu não sei se você viu o que eu orientei pelo WhatsApp para os alunos verem, eu não sei se você acompanhou lá e viu alguma coisa. Se você viu, então você já está bem a par do que a gente está fazendo. Você chegou a ver lá? Alguns. Tá bom então, tudo bem. Ok. Pessoal, agora então na aula, eu tenho a Thalita, a Beatriz e o Matheus, então eu vou iniciar a aula está sendo gravada, tá? Então eu sou o professor Orlando. O professor Maico ainda continua com problema, então eu vou estar passando essas aulas de Excel para vocês, até a gente ver se ele tem condições de estar assumindo a turma, tá bom, pessoal? A nossa live de hoje, né, dia 27/5, é referente aí à parte do material que eu enviei para vocês, tá? Das aulas que foram enviadas, eu vou comentar essas aulas para vocês, mas durante a aula eu vou falar sobre formatação e pretendo falar sobre fórmulas e funções, tá bom? Eu gostaria de lembrar vocês, tá, gente, que a nossa live aqui, ela não é demorada, né? É uma live rápida, acaba aí em 30, 40 minutos, mas o material que eu passo para vocês verem, que são as aulas, são os outros vídeos de Excel, foi gravada por nós, professores, inclusive essas de Excel fui eu que gravei. Então, se vocês puderem assistir lá, conforme eu estou indicando, toda vez que eu passar uma live aqui, que a gente fizer uma aula da live, vai ser baseada nesses conteúdos, como revisão ou para tirar dúvidas. Então, vocês estarão acompanhando muito bem, tá? Então, eu preciso que, além dessa aula aqui agora, né, vocês vejam os links que eu estiver indicando lá, tá bom? E aí, se tiverem dúvida, não tem problema algum. Podem estar postando dúvidas lá ou aqui durante a aula eu vou estar procurando esclarecer vocês, tá ok? Beatriz, você estava na aula passada? Não, eu tive que faltar. Tá, tudo bem. Você chegou a ver lá no WhatsApp que eu andei colocando os links das aulas, o material? Não, não consegui, professor. Tudo bem. Matheus, você estava, né? Sim, eu estava. Tá bom, perfeito então, gente. Então vamos fazer o seguinte, ó, rapidamente aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui então para vocês um resumo do que nós fizemos na aula passada, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou estar fazendo isso de uma forma que vocês consigam ver aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar isso aqui. Sem atrapalhar a nossa aula aqui. Estou abrindo aqui um programa. Demora um pouquinho, ok, abriu. Certo. Tá, vai demorar aqui, então eu vou direto para a nossa aula. Vou fazer o seguinte, ó, para quem então não participou da aula passada aí, nós fizemos o seguinte, ó, foi uma primeira aula minha, então eu passei para os alunos uma dúvida aí sobre o que seria endereços de células, tá? Endereços de células, né? Eu até questionei com os alunos o que seria uma célula, então eu expliquei para o pessoal o que seria uma célula, tá ok? E também nós falamos aí, eu expliquei a ideia de planilhas, né? Como que a gente encara planilhas e tal. Então, esse é um material que já foi discutido aí, que já foi apresentado, e eu pediria que vocês depois, novamente, peguem o material que eu postei lá no WhatsApp para vocês poderem estar por dentro desse assunto, tá? Na aula de hoje, eu vou dar sequência aqui, então, voltando a tirar dúvidas, tá? Sobre a parte básica aí do uso das fórmulas, né? Das funções. E quem não viu essa parte das fórmulas e das funções aí eu vou pedir que veja a aula passada. É importante assistir a aula passada, tá bom? Então, na aula passada, depois que eu falei de célula, né, que tem lá nas colunas, depois que eu falei de linhas, eu fiz um cálculo rápido lá, eu coloquei lá um endereço, tá?
de uma determinada célula, por exemplo, ó, E3 está ela aqui, ó. E aí eu fiz uma operação de cálculo e somei ela com outro endereço, por exemplo, ó, E2. E aí quando eu faço isso, ele me apresenta aqui a soma, o total. Naturalmente, nesse caso, vai dar zero, porque não tem nada nessas áreas. Então, quando eu dou Enter, ele me dá zero, tá? Eu vou colocar aqui o número 2, e aí a gente percebe que aqui, ó, ele muda para o número 2. E aqui eu vou colocar o número 4, e quando eu der Enter, aqui ele vai mostrar para nós, né, a soma, que seria 6. Então, toda essa parte aqui, que agora é só para vocês verem, eu estou mostrando isso nas aulas que eu indiquei para vocês. Então, agora aqui eu vou poder estar abrindo aqui para vocês verem o que eu mandei para vocês aí. Vocês estão vendo aí que eu estou agora na internet? Estou no YouTube? Sim. Tá certo, tá, gente? Ó, então, ó, eu tenho aqui, ó, Megatalk, curso de Excel, aula 1, tá? Então, eu passei para vocês verem, da semana passada para essa semana, eu passei o link da aula 1, da aula 2, da aula 3. Eu vou deixar ele reproduzir um pouquinho aqui o link da aula 1, tá? Só para a gente acompanhar, mas eu vou cortar porque eu vou pedir que vocês vejam isso fora da nossa live. Para a semana que vem, além desta aula aqui, eu vou passar a aula 4, 5 e 6, tá bom? Então, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês verem comigo, ó. E agora eu vou avançar um pouco, ó. Eu pulei aqui a aula, tá? Agora eu vou pular, vou avançar mais ainda, gente, ó. Então, eu vou baixar aqui. Pessoal, então, enquanto ele vai mostrando aqui o Excel, ó, eu preciso que vocês, né, ó, ao longo das nossas aulas, vocês vejam todas essas aulas. Elas fazem parte do conteúdo que eu estou trabalhando com vocês, tá? Então, como eu falei, não vai dar para a gente estar, né, vendo, né, aprendendo tudo isso, né, apenas na live. Então, eu tenho uma aula complementar aqui, ó, e aí eu tenho uma live para a gente tirar as dúvidas, para mim fazer uma planilha nova, passar uma atividade para vocês, tá? Então, ó, Matheus, a Beatriz, né, a Thalita aqui, eu vou estar reforçando, vou passar o link de novo no WhatsApp, tá? Para que vocês vejam essas aulas. Tem que assistir tudo hoje? Não, não precisa, tá bom? Se programa aí no seu horário, se programa amanhã, na sexta, e aí você assiste uma aula hoje, ou na sexta você assiste uma ou duas aulas. As aulas, elas duram em torno de 30 minutos, não passa disso, tá bom? E hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem que estar tratando do assunto da aula número 6, número 7, perto da 8. Então, eu vou levar aqui na aula 7 para vocês verem. Tá? Ó, cliquei na aula 7 e eu vou pedir para vocês não pularem. Tá? Então, quem né, perdeu uma aula, tal, não pula. Assiste todas elas, tá bom? Então, essa é a aula 7, gente. Ó. Ok, vou baixar aqui, aí eu vou adiantar aqui só um trechinho para a gente ver aqui eu fazendo algum tipo de cálculo. Aqui só essa parte.
Tá? Então, somou. Pronto, eu parei aqui, tá, gente? Porque eu vou voltar para o nosso programa, né? Ó, eu vou voltar para o Excel, tá? Onde nós vamos, então, fazer aqui a parte da nossa aula. Apesar de eu ter alguns alunos que faltaram aí na live anterior, alunos que não assistiram às primeiras aulas do professor Maicon, tá? Eu preciso que a gente né, entenda, quando eu falar célula, você já entende o que seja célula. Quando eu falar endereço, né, de tal conteúdo, de tal informação, a gente consiga entender isso. Ó. Repare na tela aí que vocês têm, que eu digitei a palavra lua. Eu vou perguntar, tá, ó, eu vou perguntar para o Matheus. Matheus, fala para nós aqui, ó, aonde está a palavra lua. Qual é o endereço da palavra lua? Eu não tô conseguindo ver a lua. Ah, não está conseguindo ver? Peraí, Matheus, vamos lá. Não, pra mim tá no YouTube. Ah, tá no YouTube. Tá certo. Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Aparece para você agora? Sim. Tá bom. Gente, desculpa, ó, tô perguntando para o Matheus, então, ó, a palavra lua, né, ó, tá em qual endereço, Matheus? F3. Legal, gente, ó, F3, isso é muito importante, né? Parece, assim, é simples, depois que a gente acaba se acostumando com o Excel e que a gente acaba entendendo como ele funciona, né? Quando eu ponho o cursor aqui, ó, eu consigo perceber que está na coluna F e na linha número 3. O Matheus, ele colocou o endereço da célula certinho. Com o cursor aqui, gente, se vocês olharem aqui em cima, ó, eu estou no F3, e o que tem no F3? Ó, Lua. Aí vocês precisam tomar cuidado com isso, ó. Eu vou deixar o cursor aqui embaixo, ó. Então, se você olhar aqui em cima, eu estou no G10. Então, quando eu pergunto para vocês alguma informação, vocês terão que localizar ela primeiro, né, realmente coluna em linha, não olhando no cursor, porque às vezes o cursor não está naquela posição. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar até mais fácil. Se eu perguntasse para o Matheus, fica mais fácil por quê? Ó? Porque ele está vendo cinza aqui, ele vai ver cinza aqui também, então ele vai falar F3, né? Agora, eu vou aproveitar, e essa ideia que o Matheus fez, né, esse conceito, eu vou fazer uma soma aqui. Ó. Eu vou colocar o sinal de igual, tá bom? E eu vou somar esses dois valores, tá bom? O 200 e o 50. Você pode até falar para mim, ah, professor, mas dá 250. É verdade, mas a gente precisa saber que as planilhas elas vão ter bastante valores, elas vão ser bem grandes, então nem sempre, né, a gente vai conseguir fazer a conta de cabeça. E aqui no caso, pessoal, o correto é isso, ó, é você usar, né, ó, o endereço da célula, tá vendo, ó? B3 mais H. Olha o que acontece se eu colocar H5, ó, H5. Reparem que ele mostra para mim quem é o H5, né? Então, no meu caso aqui, ó, eu preciso mudar o endereço porque eu quero pegar esse número e esse número está no H10, ó. Aí eu corrijo aqui, ó. E aí ele pegou aqui, tá? Então, quando a gente falar de fórmula, né? A fórmula ela é uma operação que a gente faz, ó, um cálculo que a gente faz, que vai fazer algo que a gente precisa naquele endereço. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa é apresentar a soma desses valores. Quando eu dou Enter, ó, ele me apresenta 250. E aí, gente, se eu mudar para 300, ó, ali ele vai mudar para 500. Ou seja, toda vez que você mudar o valor aqui, ó, aqui ele vai atualizar a soma, né? Ele vai calcular. Por quê? Porque aqui nós colocamos uma fórmula. Uma fórmula. Tudo bem? Eu vou passar para vocês fazerem aí no caderno, tá? Essa planilha aqui, ó. Tá? Não vou pedir para vocês copiarem agora, porque eu paro depois e eu mando essa imagem aqui, ó, pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou, para a gente não perder tempo aqui da nossa live, eu vou gravar essa tela, vou gerar uma imagem dela e você vai pegar e você vai fazer no seu caderno. Você vai colocar lá no endereço D4, ó, o número 1200, no endereço D5, o número 1600. Lá no endereço C2, lista de nomes e salários, tá vendo? Ó? No endereço C3, funcionários. Então, vocês vão copiar ela igualzinho ela está aqui no caderno, aí vocês vão fazer
a fórmula de soma, a função de soma e aí essas duas funções, tá bom? Para quem não sabe, né, ou não lembra como fazer essa parte aqui, ó, naquelas aulas que eu vou indicar novamente para vocês, lá vocês vão conseguir fazer tudo certinho, podem ficar tranquilos, tá bom? Vou voltar aqui então para a nossa planilha. Bom, Matheus, eu vou ter que pedir para você me ajudar na aula aqui, porque a Thalita e a Beatriz elas não estavam na aula passada, então fica ruim eu ficar perguntando para elas. Pode ser? Você se incomoda? Tudo bem? Não, pode ser. Tá bom. Pessoal, ó, eu vou pedir para o Matheus me ajudar aqui a fazer essa operação. Ó. Eu vou digitar 20, 10, 50, opa, 10, 50, né? Ó, 40. E o cálculo que eu vou pedir para o Matheus fazer, pessoal, não é de cabeça. Eu não quero que ele fique somando, né? E me fale quanto deu o valor, tá? O cálculo que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos colocar aqui a forma como o Excel tem que apresentar para nós o cálculo, tá bom? Agora, eu vou pedir para o Matheus falar para mim como que seria isso, Matheus, se fosse fazer através de fórmula e não função, tá? Então, através de fórmula. Como é que seria? Seria igual, Olha lá, soma, igual, soma, soma, entre parênteses, entre parênteses, E2, E2, dois pontos, 2 pontos, E11. e o E11, ó. Tá vendo, gente? Fecha parênteses. Ó, fecha parênteses, tá vendo? Perfeito, eu vou dar Enter, pessoal, ó. E aí ele somou 299. Reparem, gente, ó, que o Matheus, ele não pode decorar isso aqui, ó. Ele pode até memorizar como é que escreve o nome da função. Agora, os endereços, ele não memoriza, ele não decora. Ele olha na planilha, ele vê o que ele quer pegar de valor para colocar na função, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui para me lembrar o seguinte, ó. Aqui, no caso, nós usamos a função, certo, Matheus? Ó, para somar. Ok? Então, pessoal, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, porque eu vou fazer aqui, eu vou somar, eu vou puxar o total, né? Eu vou fazer a soma aqui, ó. Só que eu vou fazer, pessoal, pela fórmula, não pela função, tá bom? Aí eu pergunto, então, se a Beatriz ou se a Thalita souberem e quiser me ajudar. Beatriz? A fórmula? Pela fórmula e não pela função. Tá bom. Tá, vamos lá. Igual. Igual. Soma. Soma. Então, Thalita, aí aqui eu tenho um problema, tá? Ó, porque se eu usar soma, gente, na verdade eu estou indo pela função. Tudo bem? Ó, quando a gente vai usar a fórmula, o próprio nome diz, né? Ó, ela é uma montagem, ela é uma fórmula. Então, nesse caso, eu não uso palavra nenhuma. Eu uso o endereço que eu quero, ó, e aí eu vou construindo a fórmula. Tá vendo, ó? Isso aqui é o que a gente vai chamar de fórmula. Quando a gente fala função, sempre tem uma palavra, né? Ó, igual soma, igual média, tá? Igual o sinal maior, igual menor. Então, toda vez que eu falar de fórmula, é uma montagem de um cálculo e ele vai e faz a conta para nós, tá? Aqui eu estou fazendo só para efeito didático, só para vocês verem, tá bom? Porque não é uma forma prática de eu calcular muito valor usando a fórmula. Quando eu tenho muito valor, eu tenho que fazer igualzinho vocês estão dizendo, ou seja, usar a função, tá bom? Mas eu vou terminar ela aqui, só para vocês perceberem que ele vai montando ela para mim, ó, e ele vai apresentar, né, o mesmo resultado, desde que eu coloque os mesmos endereços, e funciona. Só que, como eu disse, não é algo eficiente, tá bom, gente? Então, deixa eu concluir ela aqui, ó. Opa, E10, né? Legal. E agora mais uma, ó, E11. E11. Eu não vou somar o de baixo, porque o de baixo não é o total da função. Vou dar Enter, ó. E a gente vai observar que ele deu o mesmo valor. Naturalmente, ele tem que dar o mesmo valor, porque nós estamos somando áreas que têm os mesmos valores, tá bom?
Então, Beatriz, ó, aqui é o uso da função, certo? Ok? Certo. E aqui, Matheus e Thalita, como, né, ó, é o uso da fórmula. Tudo bem, Thalita? Tudo. Beleza. Gente, ó, isso aqui é o uso da fórmula. Professor, mas não é mais fácil usar a função? Verdade. Nesse exemplo aqui, ó, é mais fácil usar a função. Então, você deve usar a função, tá bom? Quando é que você usa essa operação assim, ó? Quando for poucos valores, poucos endereços, né? Algo que você consiga fazer que não seja tão, que não tenha tanto endereço para calcular. Então, você pode estar digitando, ok? Então, a gente sempre vai usar a função quando for muito valor. Mas eu vou fazer um outro teste com vocês aqui agora para demonstrar como que a gente trabalha com a função soma. Tá bom, gente? Ó, eu vou fazer aqui um cálculo, ó, através da função, ó, soma. Reparem, pessoal, que quando eu coloco os 3 endereços, ele nos apresenta a soma, né, ó, dos 3 endereços certinho. Agora, olha o que eu vou fazer usando a função soma, só que ao invés de eu usar os 2 pontos, eu vou usar o ponto e vírgula. Reparem aqui, ó, eu digitei ponto e vírgula. Ó. Quando eu coloco o último endereço, tá? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai, só corrigir aqui, ó. Ele vai entender que é para somar o H3. O que, que a gente tem no H3? Ó, o número 15. Ele vai somar com o H5. O que, que eu tenho no H5? Ó, o número 30. Quando eu der Enter, ó, ele me apresenta 45. Então, pessoal, na função, quando é soma, média, máximo, mínimo, temos que, para pegar todos os valores daquela área, você tem que colocar os 2 pontinhos, sempre, tá bom? Se você colocar o ponto e vírgula, ele vai entender isso, ó. Soma esse com este. Então, a leitura que eu faço é diferente, ó. Soma esse até esse. Aí ele pega os 3, tá vendo, ó? Quando eu faço isso, ó, ele soma esse com esse. Reparem que ele pula, tá bom? Esse mesmo exemplo, se eu fizesse aqui, ó, ele iria pegar o primeiro valor e o último valor. Na verdade, existe essa operação porque a gente pode fazer, numa necessidade, comentar valores, endereços que a gente queira, que ele soma automaticamente, tá bom? Certo? Pode fazer isso de outras formas? Claro que pode, ó. Soma, ó, soma todos os 3 valores, ó. Somos 3 valores, certo? Ó. Ponto e vírgula, olha aqui, ó, o número 100. O que ele vai fazer? Ó? Ele soma esses 3 valores e também soma o número 100. Olha lá que interessante, gente. Ó. Mas volta a dizer, volta a falar. Ó. A gente não pode ficar decorando isso. Né? É entender por que eu fiz isso. Ou seja, no meu caso aqui, eu quis dar um exemplo para vocês de como eu somo esses 3 valores, né? E aí eu somo outro valor lá. Tá bom? Deixa eu perguntar, a Thalita e a Beatriz têm a apostila do Excel? Tenho. Tem, né? Tá, então, gente, isso que eu estou passando aqui para vocês foi tirado da apostila. E aquelas aulas que eu vou pedir para vocês verem, elas estão na apostila. Vocês vão perceber que eu até cito muitas vezes o número da página. Então, é muito importante que vocês, né, para a semana que vem, vejam essas aulas. Eu sei que eu vou passar muitas aulas, né? Mas vão vendo aos pouquinhos para quando chegar na semana que vem a gente conseguir desenvolver outras habilidades, outras operações aí, tá bom? Eu gostaria que vocês, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o Excel, podem fazer. Inclusive você, Matheus, alguma coisa que você viu na apostila, algum exemplo de função? O que foi, professor? Travou seu áudio. Oi? Matheus? Oi. Eu estou perguntando se vocês querem fazer alguma pergunta. Não, não. Tá, não quer, Beatriz? Não. Tá bom, então. Então, eu vou continuar aqui, gente. Ó, só para frisar aqui, tá, pessoal? No nosso curso aqui, ó, eu trabalho aqui embaixo, ó, com várias planilhas, tá vendo? Ó?
com várias planilhas, com muitos cálculos, com formatação, só que eu preciso, né, que a gente desenvolva um pouco disso lá naquelas aulas. Não dá para fazer tudo agora. Eu vou aqui nessa planilha rapidinho dar um exemplo para vocês. Ó, eu vou colocar aqui tudo no centro, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui tudo com uma casa decimal. Tá vendo? Eu vou colocar aqui na cor azul a letra. E dentro eu vou preencher de azul claro. Tá vendo? Eu vou colocar borda. Tudo isso tá lá naquelas aulas, né? Mas o senhor não vai mostrar aqui, professor? Eu estou mostrando agora, mas para que vocês vejam com bastante detalhes, aí você vê lá e aí a gente vai tirar as dúvidas aqui. E aqui, ó, eu vou somar e aqui eu vou calcular a média. Para somar, gente, eu vou fazer igualzinho vocês me falaram, ó. Soma. Pego a primeira nota. A primeira nota da Amélia está no B4. E aí eu vou pegar a última nota da Amélia, que está no endereço E4. Tá vendo? E4. Né? Fecho parênteses. Quando eu der Enter, ele soma para mim. Tá? Agora eu vou calcular a média da Amélia. Para calcular a média, existe uma função chamada média. E ela vai fazer esse cálculo, né, ó, da nota 1 da Amélia até a nota 4 da Amélia, ele vai fazer esse cálculo automático. Ó. A Amélia ela teria que tirar 7 para ser aprovada. Deu 6,2, tá bom? Eu vou pegar um aluno aqui, ó, que tem nota mais alta. Deixa eu ver, ó, esse aluno aqui, ó. Esse de baixo já dá, já. Vou pegar a Célia aqui, ó. Vou somar a nota da Célia. Soma, né? Ó. Pego o endereço, 2 pontos. Estou fazendo um pouco rápido aqui, né? Mas para vocês acompanharem o resultado final, né? Porque na aula lá vocês poderão pausar para ver como é que eu fiz. Agora a média, gente, ó, igual média. E aí eu vou colocar da primeira nota até a última nota da Célia. Quando eu der Enter aqui, gente, ó, ele vai me apresentar a média dos valores que estão nessas áreas, que na verdade são essas daqui, ó. Vou dar Enter. Aí deu 7,8, tá bom? Bom, lá na aula tem uma parte que eu faço isso, ó. Eu copio, ó. Tá vendo? Ó, eu copio e ele faz tudo automático, ó. Isso aqui, gente, tem várias formas da gente fazer, ó. Ó, vou fazer, ó, vou copiar, ó. Tá vendo? No seu caderno, claro, isso não vai acontecer. E na sala de aula, quando vocês forem fazer isso, primeiro o professor, a gente vai pedir para vocês digitarem um por um, né? Pelo menos uma boa parte deles. Para quê? É que é para vocês desenvolverem, tá? Para vocês aprenderem, né? Perceber todos os detalhes aí, tá bom? Então, não fiquem, não estranhem se o professor pedir para vocês fazer uma linha de cada vez, tá bom? Mas depois vocês vão ver e o professor vai apresentar que a gente pode copiar direto, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó, ok? Eu vou somar aqui de novo. Vamos somar comigo? Só que eu vou somar aqui, gente, ó, pelo endereço agora, ó. Não vou usar a função, ó. H3, tá vendo, ó? Mais H4 mais. Agora eu queria que vocês observassem isso, ó. H5. Reparem isso, gente, ó. Eu coloquei H5. Eu digitei H5, pessoal. Digitei H5? Não. Não digitei, né? Olha o que vai acontecer, gente. Ó, vou dar Enter, ó. Ó, vou dar Enter, ó. Ele deu erro, pessoal? Ele não deu erro, né? Ele deu um valor, ele deu 40. Mas ele não deu mensagem de erro. Reparem que eu não digitei o H5, mas ele não deu erro. Então, o que aconteceu? Ó, vamos entender aqui. Ó, ele pegou o que tem no H3, que é o número 15, tá bom? Mais, né, ó, o H4, que é o número 20, mais o número 5. Então, ele pegou 20 mais 15, deu 35, com mais 5, 40.
Reparem que ele não entende como um erro. E aí ele apresentou o resultado. Nós sabemos que a soma desses 3 valores não dá esse valor. Então, na hora que a gente coloca uma fórmula, ou mesmo escrever uma função, a gente tem que tomar esses cuidados aqui, tá bom? Porque o computador não vai, em algumas situações, apontar um erro ou uma falha ali, ele vai deixar passar. No meu caso aqui, ó, seria o H5, tá bom? Ok. Gente, ó, ok, temos mais um tempinho para aula aí. Eu vou pedir para vocês olhar as aulas que eu enviei para vocês, tá? Então, quem não assistiu, não tem problema. Eu vou mandar de novo, eu vou mandar novamente os links para vocês, tá bom? E o que eu vou pedir para vocês assistirem todas essas aulas para que vocês possam acompanhar aí, tá bom? Perguntas da aula de hoje? Não. Matheus, não tem? Não. Tá. Bom, o Matheus, ele está vendo a minha aula pelo celular. A Beatriz e Thalita também? Eu tô. Tá legal. Eu vou passar o link para vocês, não vou passar agora, mas eu passo de hoje para amanhã, para vocês assistirem novamente aquelas aulas de Excel, tá? E aí, na semana que vem, quando eu for dar a aula, eu vou dar aula baseado em todo aquele material que eu dei como exemplo, só que assim, ó, aí na semana que vem eu vou avançar a matéria. Eu vou falar, por exemplo, de outras funções, tá? Eu vou falar de funções aí bem mais sofisticadas. Vou falar da PROC-V, vou falar da função C. Então, eu preciso que vocês assistam essas aulas lá, tá bom? Deixa eu fazer uma chamada rapidinho aqui de vocês, gente, ó. Bom, quem está presente na nossa aula aqui, então, hoje é o Matheus, né? A Beatriz. Beatriz não estava na aula passada, né? Não. Tá bom. Professor, Eu. Pode falar. professor, Estou ouvindo. Estou te ouvindo, pode falar. É a Thalita? Thalita, você também não estava na aula passada, você disse, né? A aula passada ela foi gravada, depois eu queria que você desse uma olhada. Eu vou te mandar o link novamente, tá bom? Pode ser? Tá. professor. Oi, pode falar, Beatriz. É que tem 2 Beatriz na sala. Tá, então eu vou marcar. Você é a Beatriz Almeida, né? É isso. Certo. E aí eu tenho o Matheus Afonso, estava na aula passada. E aí eu tenho, então, a Thalita Oliveira. Então, o recado meu aqui, ó, vai para a Thalita e vai para a Beatriz, tá? Hoje a gente fez uma aulinha bem rápida, porque eu preciso que vocês vejam aquelas aulas e aí na semana que vem a gente consegue eu consigo segurar um pouco mais a aula, porque eu consigo mostrar mais conteúdo sem deixar vocês muito confusos, porque se eu começar a mostrar muitas coisas do Excel aqui, fica um pouco confuso. Tudo bem, Thalita? Tudo. Tá legal, então, pessoal. Querem fazer alguma pergunta final? Querem fazer alguma recomendação? Beatriz? Não. Tá bom. O Matheus quer falar algo? Não. Tá bom, então, gente. Aguardo vocês na próxima semana. Só que é assim, a gente vai se falar pelo WhatsApp, porque eu vou mandar o material para vocês. E aí eu vou falar, Beatriz, você assistiu a aula? Thalita, viu lá a segunda aula? Tá legal, então? Combinados? Tá bom. Tá bom, então, gente. Essa aula, depois que eu colocar no YouTube, eu mando o endereço para vocês estarem revendo ela aí, tá ok? E, ó, eu vou mandar a atividade no WhatsApp daqui a pouco para vocês, tá legal? Tá. Tá. Até mais, gente. Boa tarde. Boa tarde.